Bom, últimos detalhes da Justiça Eleitoral, mas últimos detalhes também, né, na reta final das campanhas. Vamos chamar a Juliana Lopes para bater um papo, já está em tela. Ju, menos de 24 horas para a eleição. Os candidatos ainda estão pensando em estratégia? Tem alguma coisa ali que é de última hora, vamos para o lado de cá, vamos para o lado de lá? É tudo ou nada pelo voto do indeciso, Ju? Bom dia para você. Bom dia, Isabel, a todos que nos acompanham. Plantão de eleição importante aqui na CNN. E sim, tem cidade que está ali com um empate técnico, e esse é o caso aqui de São Paulo, né? Segundo as últimas pesquisas, em que os candidatos vão fazer ali uma jornada nesse dia para tentar conquistar os indecisos. É o que pensa, por exemplo, a campanha de Guilherme Boulos, que hoje faz uma passeata aqui na Avenida Paulista, que é esse local que costuma ter ali manifestações, inclusive, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas há uma expectativa de uma caminhada que começa daqui a pouquinho, de Boulos ao lado do presidente Lula, justamente tentando reverter um cenário que ele não conseguiu por enquanto, até esse momento da campanha, que é conquistar todos os eleitores do presidente Lula, né? O presidente Lula teve vitória aqui na capital paulista. Há uma expectativa de que esses votos cheguem ali no Guilherme Boulos, mas ele não conseguiu 100% ainda, por isso não despontou da maneira como a campanha gostaria nessa eleição. Um empate técnico que a gente diz entre Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, atual prefeito, e Pablo Marçal. Há uma expectativa, então, da agenda também de Pablo Marçal e Ricardo Nunes, mas chama bastante atenção, né? Essa que foi uma eleição um pouco mais tumultuada do que o normal, com agressões físicas, inclusive, durante debates, e candidatos que estão disputando o voto desse eleitor indeciso por aqui. Hoje é um dia que as campanhas vão fazer todos os cálculos, de olho nas últimas pesquisas e numa expectativa grande, Isabel, para entender quem vai para o segundo turno aqui na capital paulista, né? Quem conseguir definir esse nome hoje ganha um prêmio, porque a indefinição ela está dada há muitos dias por aqui e há uma expectativa, então, em relação a esse domingo de eleição. Segundo turno vai ter com certeza quem vai, a gente ainda não pode dizer, porque é um cenário de indefinição. Do ponto de vista comportamental do eleitor, tem muita gente que deixa para se envolver com a eleição na última hora mesmo. Então, finalmente chegamos no final de semana das eleições. Entre hoje e amanhã cedo, vai olhar, né, os candidatos, a gente está falando muito das disputas das prefeituras, mas os eleitores vão ter que escolher também quem querem escolher para vereadores, outras funções importantíssimas. Quando a gente fala de eleição municipal, né, Ju, a gente fala de temas que são ali do dia a dia das pessoas. É o buraco da rua, é a ponte que precisa ser refeita, né, é o asfalto que está muito ruim, são demandas ali muito do dia a dia, do cotidiano, é a linha de ônibus que não chega até onde a pessoa precisaria chegar, é o hospital lotado, sem condições de atendimento, são os problemas reais dos brasileiros. Então, é um voto muito diferente do voto, por exemplo, quando a gente olha no cenário nacional, né, que a gente fala ali da influência de várias outras questões, até de questões externas. Na eleição municipal, não. Na eleição municipal é essa eleição do dia a dia, desse envolvimento direto das pessoas, porque a nível direto é quem pode ter poder para mudar a vida dessas pessoas, né, Ju? Mas ainda assim, muita gente só se relaciona com o pleito na hora que ele chega, na hora de, agora eu vou ter que encarar a urna. Então, talvez seja desse último momento também é que seja a hora dos candidatos darem ali uma atenção para um público X, um público Y. Na capital paulista, por exemplo, tem uma disputa pelo público ali das periferias, né? E é um público que pode ser decisivo também nessa reta final. Exatamente, de mulheres também, né, que estão fazendo bastante diferença, candidatos e campanhas de olho na rejeição, né, em quem as pessoas estão dizendo que não vão votar, como reverter esse cenário. E é interessante você trazer isso, Isabel, essa questão do buraco na rua, né, das pessoas prestarem atenção mesmo nos problemas e
cobrarem dos candidatos propostas para isso, porque a gente teve uma eleição com uma expectativa de que fosse muito polarizada, de que o discurso fosse nacionalizado, que ficasse ali só na questão de quem é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem é o candidato do presidente Lula. E conforme a campanha foi andando, pelo menos até agora esse primeiro turno, o eleitor foi mostrando que isso não está fazendo tanta diferença em algumas capitais pelo país. Quem é apoiado pela esquerda, quem é apoiado pela direita. Teve uma avaliação bem interessante nessa semana, que veio ali, pelo menos pelas pesquisas do Datafolha, que foi como os eleitores aqui de São Paulo viram esse cenário de tumulto de agressão física, e muita gente respondendo ali a pesquisa e dizendo que isso é ruim, né? É ruim para a cidade, é ruim para que os candidatos deveriam mostrar mais propostas e não se agredirem fisicamente. Então, esse tumulto que ficou sendo ali uma estratégia até de alguns candidatos para chamar a atenção nessa eleição não foi bem visto pelos eleitores que têm justamente esse pensamento que você traz. Quem vai resolver o meu problema de transporte público? Aqui em São Paulo, trazendo para cá, quem vai resolver o problema de integração do transporte, sendo que eu passo 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar? Quem vai resolver o problema da segurança pública, né? Os assaltos, roubos de celulares que não param de aumentar aqui em São Paulo, a situação do centro da cidade, numa situação em alguns locais de abandono. Como é que se resolve o problema da Cracolândia? Então, são muitos pontos que não foram colocados, né, como o eleitor desejava, mas agora a escolha precisa ser feita e tomara que seja feita nesse sentido, né? Quem apresentou mais proposta e está mais capacitado para resolver os problemas das cidades. Estou falando aqui de São Paulo, mas são muitas capitais com problemas e são muitos problemas também. Mais de 5.000 cidades que vão realizar eleições neste domingo.